Hoje a gente vai estar recebendo aqui Fernando Lagreca. Ele é atleta de corrida e a gente vai estar falando sobre o tema de corrida e um pouquinho da história da vida dele na corrida. E também tirando algumas dúvidas, informações e mitos sobre a corrida. Serve para todo mundo, tem benefícios e um pouco da rotina dele também como atleta. Assim, você se sente outra pessoa, cara. Tudo que você vai fazer, assim, que exige um pouco mais do coração, da respiração, você sente que, assim, é completamente diferente de antes. Igual jogar bola. Hoje eu não jogo mais bola. Eu jogava futsal com a galera, fazia peladinha da terça. Lá no Secom mesmo? Era da Secom, mas a gente fazia ali na Boa Vista. Mas era com a galera da Secom. E antes, cara, era insuportável, eu não conseguia correr nada. E ficava morto. Aí depois da corrida, cara, aquilo ali pra mim era mole. Tipo assim, eu lembro que eu comprei o smartwatch, eu botava pra marcar jogando bola. Tipo assim, dava 4, 5 quilômetros e eu inteiro, cara. Tipo assim, todo mundo reparava essa diferença e geralmente o pessoal ficava cansado e eu não. Assim, o principal mesmo é o cardio e os exames, cara. Os exames de sangue, né? Gratificante demais. Você faz o exame de sangue depois, seu perfil lipídico ali igual de uma criança. Você tá com vontade, quer começar, só vai, cara. Pega, como eu falei, não tem necessidade, mas eu te recomendo. Bota um tênis confortável no pé e sai. Vai caminhar, dá um trotinho. Faz isso, intercala. Faz 1 minutinho correndo, 2 minutos caminhando. Depois você vê que aguenta 1 minuto de boa, faz 2 minutinhos. E assim vai. Quando você vê, você vai criar uma base aeróbica e tudo vai acontecendo, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. E no episódio de hoje do nosso podcast, infelizmente, o nosso host principal, que é o Igor Bulhões, não pôde vir por questões pessoais, mas no próximo episódio, provavelmente ele vai estar aí com você. Mas no episódio de hoje é mais do que especial. Hoje a gente vai estar recebendo aqui Fernando Lagreca. Ele é atleta de corrida e a gente vai estar falando sobre o tema de corrida e um pouquinho da história da vida dele na corrida. E também tirando algumas dúvidas, informações e mitos sobre a corrida. Serve para todo mundo, tem benefícios e um pouco da rotina dele também como atleta de corrida. Fernando, seja muito bem-vindo ao podcast Voz na Cidade. Para quem não te conhece, se apresenta para aquela câmera ou pode falar comigo, fica à vontade, dizer o que você achar melhor. Fala um pouquinho sobre você e o que você faz hoje na área da corrida. Como você já disse, meu nome é Fernando. Muitos me conhecem aqui em São José como Fernando Lagreca, ou Fernandinho Filho do Ferrugem, ou só Fernandinho da Secom. Enfim, eu tenho 25 anos, hoje eu trabalho na parte de compras e estoque da Secom Telecom, e eu hoje em dia me considero o que eles chamam de atleta híbrido, né? Hoje em dia eu vim da musculação, mas eu não larguei a musculação. Eu costumo dizer que eu fiz uma troca. Antes eu era um marombeiro corredor. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje eu sou um corredor marombeiro. Então eu busco sempre melhorar na corrida, né? Eu busco alta performance na corrida, mas eu não largo a musculação, né? A musculação tanto para a base, que é muito importante na corrida, quanto para a parte estética também, que eu prezo bastante. Cara, muito interessante você falar isso, porque eu tenho já 42 anos, então do estudo que eu já fiz sobre fisiculturismo, é necessário que a gente envelheça com músculo. Pelo menos para poder levantar e sentar sem ajuda, tomar banho sem ajuda, esse tipo de coisa. Então, assim, eu tenho focado bastante na academia, né, no treino, porém, eu tenho sentido muita falta do cardio. E por quê? Porque, por exemplo, eu vou fazer um agachamento. Cara, eu falho primeiro na respiração do que no próprio exercício da perna, entendeu? Essa semana mesmo eu tava ajudando aqui na obra, aqui, subindo o carrinho e tal. Essa rampa, tu viu a rampa ali? A rampa não é pequena. Cara, subindo com um carrinho com areia, com terra e tal. Músculo, de boa, não reclamei de nada. Mas o cardio bufando. Então, e aí eu falei, cara, que eu tenho que voltar. E aí, devido a esse evento que vocês fizeram agora aí da Secom e tal, onde eu sei que você também ajudou ali junto com a equipe, todo mundo, o Carlos e tal. Aquilo me deu eu falei, caraca, até mandei uma mensagem pra tu, né, te parabenizando e tal. Eu falei, cara, porra, eu tenho que voltar a fazer um cardio, porque... E é engraçado, não sei se você depois vai falar sobre isso também. A gente vai falar, acho que com certeza a gente vai falar sobre isso, mas assim... a recuperação do cardio é muito mais rápido do que a muscular. Assim, eu sinto a evolução. Quando eu corri, a gente falou no início, antes de conversar aqui, quando eu corri 5 km todos os dias, eu percebi assim que na primeira semana eu já tava aguentando tranquilo.
né? Isso não quer dizer que os tendões e o músculo estão acompanhando, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, cara, tudo tem um começo. Eu sei que você hoje treina, hoje você corre, e aí também complementa o treino de força, né? Que também um ajuda o outro, beleza. Mas tudo tem um começo. Quando que virou a chave pra você? Quando você falou assim, cara, eu vou começar a levar a corrida a sério. Como é que foi? Como é que a corrida entrou na tua vida? Na verdade, no começo eu não levei a corrida a sério, né? Pra eu dizer como eu entrei na corrida, a gente tem que voltar, no caso, no início do ano passado, 2024. A gente iniciou o ano, né? Padrão de todo mundo. Né? Todo mundo quer mudar de vida completamente no início do ano, novas metas. E eu tava totalmente acima do peso e tava pior do que você falou aí agora. Não aguentava nada. E uma coisa que me incomodava muito era a parte estética também, cara. Eu olhava no espelho e falava, caramba, tá ruim, tá difícil, tá... E como eu... Não sei o que é isso, não. E como eu sempre fui magro, cara, aquilo me incomodava demais. Então, no início desse ano, 2024, eu consegui virar uma chave. Virei uma chave de uma hora para outra mesmo. Porém, foi no hábito alimentar. Tudo começou na alimentação. E todo mundo que já tentou emagrecer, cara, sabe que o início ali vai rapidinho, né? Principalmente o homem. O início ali é um tiro. No primeiro... 5 quilos em 2 semanas. Exatamente. Na primeira semana focado, você já perde peso pra caramba. Aí chega, segunda semana vai mais rápido. Aí só que isso vai diminuindo, né? Diminuindo. E como eu sempre estudei, assim, buscava sempre entender como funciona tudo e tal, a parte de déficit calórico e tudo mais, eu via e falei assim, pô, tem que dar um gás nisso aqui, cara. Eu fazia o cálculo de quanto que eu tava consumindo e de quanto que eu tava gastando, só com a musculação. E eu jogava bola também. E falei, pô, tem que dar um gás nisso aqui. Aí foi aí que entrou a corrida, cara. Eu nunca fui muito fã da bicicleta. Aí eu falei, pô, então vai ter que ser a corrida. Aí eu lembro direitinho, cara, dia 28 de março de 2024, eu chamei um colega meu lá do serviço, o Vitor. Eu sabia que ele gostava de correr. E falei, Vitor, vamos dar uma corridinha hoje? Ele falou, bora. E aí a gente foi, cara, e engraçado que a gente fez um total 10 km nesse dia, cara. Primeira vez que tu correu, vocês 10 km? Fiz 10 km. Só que a gente, obviamente, não fez tudo correndo, né? Mas foi 10 km no total, assim, foi meio absurdo. Mas eu tava tão querendo gastar caloria, cara, que eu fui. E o curioso é que no ano anterior, eu tinha tentado correr com o Vitor, no mesmo lugar, né? E não deu, cara. Eu não consegui. No ano anterior não deu pra correr, doía tudo. E eu deixei aquilo pra lá. E foi muito gratificante, cara, essa corridinha do dia 28 de março. Inclusive, eu tenho ela no meu Strava. Eu tenho desde a primeira corrida, cara, até hoje. Eu enumero as corridas, inclusive. Se você vê, tá lá, corrida, hashtag... Corrida, hashtag 01, tá lá. O início de tudo. Foi minha primeira corridinha com o Vitor, cara, e foi gratificante demais. Eu consegui correr 1 quilômetro direto, sem parar. E aquilo foi muito bom, cara. Foi 1 quilômetro ou 10? Ou 10? Não, o primeiro quilômetro, entendeu? Entendi. Depois foi parando e tal, foi isso, não, naquele dia a gente... Você quer correr 10 km direto e parar? Não dava pra correr, não tem como, é muito difícil. Não, porque eu fiz essa loucura, né? Na época que começou com essa história foi o meu ex-sócio, né? Lucas, da barbearia. Inspirado, talvez, acho que na época pelo Pablo Marçal, sei lá quem foi, que ele era fã. Ele falou assim, pô, vamos, Celso. Eu falei, não, maluco, vamos, Celso. Aí, nisso, o Vitor tava lá na barbearia, na época era o barbeiro. O Vitor falou assim, Celso não aguenta nada, não. Aí, maluco, aí mexeu com o meu ego. Desafiou. Eu sou um cara do desafio, irmão. Me desafiou. Ferrou. Bom saber. Exatamente. Aí eu falei assim, você acha que eu não consigo, não? Ele falou, não. Cara, porque você é sedentário, você não faz nada. Falou assim, falou de coração, eu entendi. Mas aquilo mexeu com o meu ego. Aí eu falei assim, amanhã eu vou com o Lucas. Mas tu vai correr quantos quilômetros? Eu falei, os 5. Não, maluco, começa assim, não, tadinho. Ele tentou ainda, não, começa assim não, depois tu vai fazer, você pode se lesionar, não sei o que. Eu falei, não, eu vou correr os 5. Rapaz, naquele dia eu corri os 5, irmão. A gente saiu ali da Ponte Vermelha, Ponte Branca, né? Do Postininho. Saímos do Postininho. Lucas tá de testemunha. Eu não lembro se na época a gente colocou o Strava, não lembro. Acho que ele deve ter isso no Strava. Eu acho que ele deve ter esse registro. A gente saiu do posto do Tininho, fomos até lá naquela outra ponte lá da reta. Como é que é aquela ponte lá que tem em frente à Construção ali? Construção não. Da floresta. Ponte da reta mesmo. Ponte da reta, né? Em frente a... aquele negócio de velho de tela, ferro ali, não é o nome? Da Fel, em frente da Fel ali. Fomos até ali naquela ponte, voltamos. E fomos de novo. Aí, em vez de parar na ponte, quando chegou ali na ponte... Não, quando chegou na ponte, ele falou assim, Celso, quer dar uma... Ele chegou a parar. Ele tava na frente, eu fui acompanhando ele. Ele falou assim, Celso, quer dar uma parada pra descansar? Eu falei, não, vambora. Ele para um pouquinho, eu falei, não, vambora.
Só ficava ouvindo aquela voz do Vitor falando na minha cabeça, você não consegue. Eu falei, desgraçado, eu vou provar que eu consigo. Rapaz, eu fui, mas quando começou a subir aquela reta de novo, subindo, de novo, antes da curva da Progresso, maluco, velho. Ali começou a me dar uma cãibra na perna. Irmão, eu não sei o que eu fiz ali, eu comecei a usar meu corpo inteligente. O corpo começou a compensar, eu comecei a mudar minha passada, eu falei, não vou ficar pra trás, não vou retroceder. Lembrei daquele filme dos anos 80, né? Desistir nunca, retroceder jamais. Fui. Quando chegou na Ponte Branca de novo, eu tava tão na adrenalina com aquela porra que eu consegui fazer, que eu falei assim, vamos até Rampini. O Lucas, maluco, rapaz, eu tô cansado, falei, vamos até Rampini. Chegamos até Rampini, mas eu cheguei bufando na Rampini. E aí, beleza. E no outro dia. Nossa, mancando e tal, não sei o que. Mas foi o destravar, foi ali que minha cabeça virou pra corrida, cara. Muito bacana. Aí nesse dia, eu lembro que o pace foi 7 e pouco, que deu com a média de correr, caminhar e tal. E na época eu nem sabia que era pace, cara. Eu lembro de ter perguntado o Vitor, eu falei, o que é isso aí, Vitor? Aí ele falou, é o pace, é a quantidade, é o tempo que você leva pra fazer 1 quilômetro e tal. Aí eu falei, isso aí é bom, esse que a gente fez? Esse que a gente fez, ele falou, cara, não tá ruim não. Ele ainda botou assim. Foi uns 7,20, sei lá. Ainda realmente foi bom, não foi ruim. E aí foi o início de tudo, cara. Aí que começou tudo mesmo. Que bacana. Assim, isso é legal porque demonstra alguma coisa. Primeiro, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá pra frente. A corrida é o esporte mais democrático que existe. Com certeza. Porque há controvérsias, eu sei, mas você praticamente não precisa de nada, só precisa do seu corpo. Não tem nada que te peça. Eu sei que a rede social vai querer te vender tênis, relógio, vai querer te vender marcador, cadenciador, mas na verdade, na prática, se você quiser ser um praticante, não tô falando corredor profissional, um praticante de corrida, cara, é só pegar e começar. Bota o tênis que tiver, começa caminhando, vai dar uma trotadinha, né? Depois vai caminhando um pouquinho de novo e vai, quando tu vê, tu tá correndo. E aí, cara, vai de gosto também. Tem igual tu falou, tu não se identifica com bicicleta, né? Tem gente que sente mó barato andando de bicicleta. E jamais corre. E tá tudo bem, cara. Né? Cada um busca a sua. Agora, vamos lá. Esse foi o primeiro impacto que você teve. Contato com a corrida ali, realmente assim, de profissional. Você tinha uma motivação ou uma meta, que era a questão do déficit calórico. E o estético, né? De você olhar no espelho e falar, tô sarado, pá. Botar aquela fotozinha no Instagram, pá. Beleza. Normal. Agora, o que te fez continuar depois com os treinos, cara? Então, cara, não vou mentir que o início ainda foi por causa das calorias, cara. Porque eu sempre fazia essa conta, cara. Eu falava, pô, hoje foi um déficit de 500. Mas se eu fizer uma corrida aqui de 5 quilômetros, vai aumentar mais 500, né? Então, o começo foi assim. Mas todo mundo que já correu, seja 2 quilômetros, 1 quilômetro que seja, sabe a sensação boa que é você terminar uma corrida, né? Às vezes você tá ali no meio da corrida e tu fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, é loucura isso aqui, Mas aí quando você termina, cara, é muito bom. A liberação de endorfina ali, a dopamina no cérebro, aquilo ali te ganha. Aí, e depois você vai se apaixonando, cara. Você vai cumprindo suas metas, né? Cada vez você tentando ser melhor do que o seu eu de ontem. E aquilo ali só vai te engajando e hoje tô aí, cara. Nunca mais parei com a corrida. Bacana, cara. Eu lembro que quando eu comecei a fazer uns 5km, e é engraçado que eu botei essa porcaria de cabeça de 5km, que eu não recomendo que ninguém faça isso, igual fiz, influenciado pelo Lucas. Não tem que ser 5km. Falei, caraca. Falei, beleza. E na época eu não estudei, não fiz nada. Diferente de tudo que eu faço na minha vida. Muito louco isso, cara, olha só. Diferente de tudo que eu vi na minha prova. Tudo que eu fazia na minha vida, eu estudo pra cacete, compro curso, mentoria, pra depois eu chegar e... Mas nisso não, isso eu só fiz. E aí, tá o erro. Porque, por exemplo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas uma das coisas que eu sei que hoje eu sei é que iniciante não é recomendado fazer 5km todo dia, cara. Primeiro que a maioria das pessoas não tem nem disposição pra fazer isso. Verdade? Ou tempo até. Né? É questionável, questão de tempo, mas enfim. Às vezes tem que passar mais tempo na rede social e Netflix do que correndo. Mas o ponto é que não é recomendado fazer. Por quê? Porque, como a gente falou, por mais que o cardio se adapte primeiro, mas os tendões, os músculos, não. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando chegou no último dia do mês, 30 dias, isso tá registrado no meu Strava, eu bati meu recorde, cara. Eu fiz 5km em 24 minutos. Com um pace de... Dá quanto? Acho que 4, 5, né? 4 e pouco, 4, 5, por aí. Mais ou menos isso aí. 4 e... Assim, e aí até que o Strava, ele fala, né? Você bateu o seu recorde e tal. E aí aquilo, cara, assim, eu falei, caraca. E eu lembro que nesse dia,
A vibe que me bateu foi exatamente essa que falou aí. E aí cada um tem a sua própria motivação, a maneira de se motivar. O meu foi no quilômetro final, e aí eu tinha ativado aquele sonoro, e você bateu 500 metros. No quilômetro final que falou assim, falta só apenas 500 metros pra bater a tua meta. Cara, eu imaginava, porque eu fiz nessa reta aqui do Poço Fundo aqui do Birubiru. Então eu saí do Birubiru ali e até lá na frente e voltava. Aí dava 250 metros, ou seja, eu tive que dar 10 voltas. 10 voltas? 10 voltas completas. 250, né? 500 metros. Tinha que dar 10 voltas, irmão. Eu só pensava assim, caraca, falta mais um. Quando chegou na última, eu não sabia o tempo, entendeu? Eu não tava calculando o tempo. Eu só imaginei que a Viviana e a Luísa estavam lá me esperando lá na chegada. Juro por Deus, cara. Eu comecei a correr e eu imaginava a Luísa gritando, vem pai, tu vai conseguir. Caraca, aquilo me deu um impulso, irmão. Eu comecei a correr igual aqueles kenianos. Aí, quando eu bati a meta, que eu cheguei lá na parte final, que você chegou e tal, deu 5 km, aí eu fui olhar e vi que tinha batido o recorde. E assim, e aí vem aquela... Caraca, aquilo é muito bom, cara. Ainda mais com o selozinho do Strava de RP, né? Pois é. E uma coisa que eu não fiz, que você fez, foi a questão do controle de déficit calórico. Isso eu não fiz. Eu achava que tava comendo... Por quê? Eu tinha muita fome, maluco. E aí você tem que controlar. Porque senão tu acaba comendo besteira e aí não adianta nada. Um caso que a gente citou aqui agora, de exemplo curioso, foi o pobre Pablo Marçal, cara, que fazia triatlon. Pô, triatlon, irmão. E o cara com as gordurinhas aqui. Magro, sem músculo e com gordurinha aqui. Como é que pode isso? Alimentação, pô. Por mais que estivesse queimando muito, mas tá comendo muita besteira. Não tem outra explicação. Aí foi lá no Cariano e o Cariano falou gostoso pra ele. Aí depois ele conseguiu secar. Então, assim, isso é bacana. Essa motivação cada um tem que ter, mas tem que estudar. Não pode simplesmente sair fazendo igual maluco, não. Não recomendo. Entender o teu corpo tá fazendo, né? Cara, pra mim, eu tenho umas percepções, depois eu falo sobre isso. Mas pra você, qual foi a principal mudança que você percebeu ao instalar a corrida como rotina na sua vida? Cara, a principal mesmo é a disposição, né? O cardio. Assim, você se sente outra pessoa, cara. Tudo que você vai fazer, assim, que exige um pouco mais do coração, da respiração, você sente que, assim, é completamente diferente de antes. Igual jogar bola. Hoje eu não jogo mais bola. Eu jogava futsal com a galera, fazia peladinha da terça. Lá no Secom mesmo? Era da Secom, mas a gente fazia ali na Boa Vista. Mas era com a galera da Secom. E antes, cara, era insuportável, eu não conseguia correr nada. E ficava morto. Aí depois da corrida, cara, aquilo ali pra mim era mole. Tipo assim, eu lembro que eu comprei o smartwatch, eu botava pra marcar jogando bola. Tipo assim, dava 4, 5 quilômetros e eu inteiro, cara. Tipo assim, todo mundo reparava essa diferença e geralmente o pessoal ficava cansado e eu não. Assim, o principal mesmo é o cardio e os exames, cara. Os exames de sangue, né? Gratificante demais. Então, você faz o exame de sangue depois, seu perfil lipídico ele é igual de uma criança. Assim, aquilo ali, eu acho que essa mudança mesmo do corpo por dentro, né? Eu acho que foi a principal mudança que eu senti. Você ganha mais disposição, né? Você ganha mais desempenho. Existe um estudo também da importância do cardio, por exemplo, até para o treino muscular, porque a circulação do sanguíneo, do oxigênio no sangue, né? Ele aumenta a circulação sanguínea do oxigênio no sangue, né? E aí o que acontece? Isso ajuda também no crescimento muscular, na hipertrofia. Então, em vários fatores, aqui não sei o termo técnico, não. Vi vídeo essa semana do Cariano falando sobre isso. Então, cara, tem muitos fatores de benefícios, vamos dizer assim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também um pouco mais, tá? Cara, agora, falando sobre isso também, todo mundo tem uma eureka, vamos dizer assim. Todo mundo começa a estabelecer uma rotina. No início tem aquela disciplina, tem os benefícios e tal, mas tem sempre um ponto de descoberta que você nunca parou pra pensar ou nunca viu até você vivenciar isso. Então, assim, durante esse período agora, você tem quantos anos correndo já? Correndo tem um pouco menos de 2 anos. Mas é o suficiente, cara. Pela rotina, você corre quantas vezes no dia? Na semana, perdão. 4 vezes na semana. 4 vezes na semana é mais do que o suficiente pra você já estabelecer uma rotina e o seu cérebro mudar. Agora, o ponto é, o que você percebeu? Qual foi a descoberta que você teve, observou dentro da rotina que antes você não tinha percebido porque você não tinha essa rotina antes? Entendeu a pergunta? Mais ou menos. Você diz o que eu conseguia fazer antes. Não, talvez isso, mas por exemplo assim, vou dar um exemplo assim, quando eu trabalhava com barbeiro, né, eu comecei a fazer o curso, eu tô aprendendo, então assim, tudo é novo e tal. Mas depois que você começa a praticar aquilo muito, tu tem uma hora que tu vira a chave, tem uma hora que tu fala assim, cara,
Calma aí, não é isso necessariamente. É essa pegada aqui que vale a pena. Ou é isso aqui que vai me trazer mais retorno. É um retorno para esse investimento, vamos dizer assim. Então, por exemplo, no início eu demorava... Tu lembra disso? Se você foi um dos meus clientes. Eu demorava 1 hora pra fazer o degradê. Não tava merda, mas era 1 hora. Com o tempo você vai pegando jeito, tu fala assim, pô, calma aí, cara. Não preciso ficar demorando tanto tempo. Se eu mudar isso aqui, eu consigo o mesmo desempenho em menos tempo, entendeu agora? Tipo isso. Então, assim, qual foi a mudança, ou descoberta que você teve treinando, que deu aquele salto de desenvolvimento pra você, de alta performance, que antes, por você não ter esse conhecimento, você pecava, entendeu? Você fala assim, pô, como é que eu fui burro, entendeu? Tipo isso. Entendi completamente agora. E de fato, cara, eu passei grande tempo, assim, treinando meio louco, assim. Só ia, hoje eu vou fazer 5, hoje eu vou fazer 10, sem objetivos, né? Mas na corrida não, cara. A corrida, quem realmente leva a corrida a sério e quer ter evolução, apesar de, assim, eu não sou ambicioso de competir. Porque eu não consigo, porque eu sou pesado, né, por causa da musculação, assim, meu corpo não me permite hoje. Então eu não tenho essa ambição de competir em velocidade. Mas a gente sempre quer evoluir, né? Quer sempre tornar, igual você falou, tornar aquilo ali mais fácil. E a corrida você tem que variar estímulos, né? Então, assim, a gente tem que separar. Por exemplo, eu treino 4 vezes na semana, então eu separo 4 estímulos de treino diferentes. Entendeu? Eu geralmente faço um treino de recuperação muscular, a gente chama de regenerativo, né? Aquela corridinha mansa, aquele pace tranquilo, e o coração fica bem no comecinho ali da ativação. Dá pra até conversar, se tiver alguém do lado. Que você joga o oxigênio nos músculos, então aquilo ali te recupera ativamente. Então essa corrida é essencial, cara, ela é excelente. Então eu também faço um treino de velocidade na semana, visando realmente aumentar o volume máximo de oxigênio que eu consigo suportar. Aquilo ali vai aumentar a minha velocidade. Faço um treino de ritmo, que é para as provas, né? Quero fazer 10 km, vou manter esse ritmo aqui em 10 km. Então tem que ser aquele ritmo, a gente chama de, eu sempre falo, treino na régua. Cadenciado. Né? Cadenciado. Cada quilômetro quase com o mesmo tempo do outro. E faço um treino longo, cara. Aquele longão tradicional, finalzinho de semana, não pode faltar. Aí quando você vai lá do centro, passa o Poço Fundo, faz a volta. Sobe a Boa Vista. Exatamente. A subida da Boa Vista ali é puxado, né? Muito puxado. Então eu diria que é isso, a variação de estímulos é a chave da corrida. Para a evolução da corrida, a variação de estímulos é essencial. Não adianta você correr forte todo dia, ou não adianta fazer longão todo dia, ou simplesmente ficar subindo e descendo ritmo, não adianta. Para evoluir, é claro que você vai colher outros tipos de benefícios, né? Mas para evoluir tem que ter a variação de estímulo. Bacana. A gente chama isso em esporte, né? Olimpíadas, em sacada. Acho que eu deveria ter feito essa pergunta para você. Qual foi a sacada? Porque eu tenho a sacada mesmo. Esse termo surgiu quando um competidor de salto de vara, e antigamente até esse cara, né, o ser humano tem essas coisas, né? Ele só consegue... A grande maioria só consegue saber que é capaz quando alguém primeiro vai lá e prova que é. Então esse cara, ele foi o único que todo mundo saltava, né? Vinha correndo com a varinha, ficava e saltava de frente. Esse cara um dia leu as regras e falou assim, pô, não tem nada que impeça de eu ir com a perna primeiro, mano. E ele treinando lá com coisa lá, ele começou a jogar a perna e viu que, porra, assim, 3, 5 vezes mais alto do que com a frente. Ele falou assim, vou fazer essa porcaria. Chegou no dia lá, ele fez, cara. E aí todo mundo parou. Tem isso registrado, pode procurar no YouTube. Parou o torneio na época lá e foi ver a regra. Não tinha nada dizendo que não podia. E aí, permite, não permite? Não, aí, ganhou, tal, beleza. Aí no próximo permitiram. E aí o negócio começou a escalar. Sim. E aí todo mundo começou a fazer. Todo mundo começou a fazer. É igual o Mike Tyson, né? Ele não era invicto, até que alguém derrotou ele. Depois que derrotou ele, não conseguiu mais vencer. Eu falei assim, não, se ele consegue, eu consigo também. Né? Esse é o poder da influência. Então, essa sacada que você teve que é interessante. Eu tenho que dizer também que eu não tive essa sacada sozinho, né? Quando você começa a viver a corrida, aquilo ali fica na tua cara o tempo todo, cara. Você abre o Instagram e você tá no mundo disso. Então, assim, você pega a dica de um, pega a dica de outro, experiência, né? Vídeo. Então, eu repito, essa variação de estímulo é essencial para a evolução da corrida. Beleza, a gente tá falando aqui de um cara que... Posso te considerar um atleta? Eu não sou muito fã desse termo, não. Mas pelo dicionário eu sou um atleta, cara. Um corredor, vai. Corredor. Um corredor acima da média da maioria das pessoas, pelo menos, tipo assim. Não é todo mundo que acorda e tem uma rotina de 4 vezes na semana correr. Não é isso? Né? Se a gente for olhar... São 60 km por semana. Pois é, então nem todo mundo tem essa rotina. Agora,
A gente já falou um pouquinho sobre isso no início, mas quero aprofundar um pouquinho mais. Realmente corrida é para todo mundo? Com certeza, a corrida é para todo mundo. E aproveita esse gancho, cara, inclusive, né? Você comentou do projeto Secom, né? Do circuito Secom. E justamente, cara, um dos principais motivos do circuito Secom é esse, cara, que seja a porta de entrada para todo mundo. A corrida não tem idade, né? A prova disso, meu pai correu a primeira etapa do Ele falou pra circuito. mim que tinha ajudado na organização, ele correu, né? Exatamente. Minha mãe também. Tua irmã eu vi, Minha ela passando lá irmã. na... Não tem idade, cara, não tem peso, assim, nada que te impeça, cara. Só tem que ir, só tem que começar. E aí, cara, falando de pessoas que estão começando, quando você começa, é normal você errar. E aí, pensando nisso, quais são os erros mais comuns, a gente já falou um pouquinho sobre hoje, quais são os erros mais comuns que os iniciantes começam, de quem tá começando, que a gente possa estar falando para as pessoas para ela poder não cometer esses erros, cara? Cara, os principais eu acho que a gente já falou, né? O primeiro, eu acho que clássico, todo mundo vai começar a correr, por não ter essa noção, vai pegar e correr muito rápido. Então, você vai conseguir correr 200 metros. Você vai correr 200 metros, vai sentir aquela respiração horrível, vai falar, ih, não dá, isso não é pra mim. Botar um diafragma, não vai ser... Exatamente, essa dor. Daqui é folha, clássica. Então, a pessoa já vai falar assim, não, isso não é pra mim, não dá, não tem como. Mas um dos segredos principais é esse, começar de levinho, começar devagarinho. E outra, não fazer igual a gente, não pegar e correr 5 ou 10 quilômetros. Todos os dias. Você bota uma meta aí, cara, fala assim, hoje eu vou sair pra correr meia horinha. E não precisa, nem deve correr meia hora. Então, varia. Fala assim, vou correr 2 quilômetros, correr 2 minutos e caminhar 1, ou correr 1 minuto e caminhar 2, não importa, né? Varia, caminha, corre um pouquinho e corre leve, corre devagarinho, senão não vai aguentar, senão vai desistir rápido. E precisa de tênis, precisa de relógio, precisa de aplicativo, precisa de saber qual é o teu pace e contratar um mentor de corrida, contratar o Fernando para poder orientar. Como é que funciona isso aí, Fernando? Não, definitivamente não. É claro que eu recomendo um tênis, né, que seja minimamente confortável, mas tem gente que gosta de correr descalço. Quem sou eu para falar? Mas eu prefiro, né, que você bote um tênis minimamente confortável e só vai, cara, só vai. Eu fiquei lembrando, tu falou agora do correr descalço, aquele cara correu de chinelo, né? Qual foi a corrida? Não sei, é uma corrida. Ele ficou famoso com isso, que o cara, ele ganhou ou correu? Só correu, né? Não ganhou não, ele chegou na frente de bastante gente. Que tava lá todo equipado, com óculos de corrida, com... Só foi, acordou, foi. Muito louco, né? Pra pensar um negócio desse, né? Como eu voltei a querer ter esse desejo de novo, de voltar a correr, principalmente por causa da questão do cardio, confesso também um pouco de estética, né? Ainda tô com 42 anos, mas a gente quer ficar inteiro, né? A gente quer envelhecer. A gente quer envelhecer bem, né? E aí, o melhor possível, dentro do que a gente pode, né? E aí eu comecei a estudar de novo, né? Aí tu falou, se eu for abrir agora no Instagram, tu vai ver, só de, né? No For You ali, no histórico do YouTube, então. E aí eu fiquei fazendo aqui, subindo as pedras aqui pra obra e tal, a areia, e ouvindo, já sabe disso, que eu fico botando fone de ouvido lá e tal. E aí eu tava ouvindo uma mulher especialista em biomecânica pra corrida. E ela falando, cara, estudo recente, segundo ela, tá? Segundo ela, estudo recente, que comprova que tênis não muda em nada na questão de lesão, por exemplo, assim. O que vai lesionar é a pessoa não saber treinar, igual tu falou, exagerar, não entender o próprio corpo, tal. Mas assim, tem que comprar o tênis, não existe tudo que não vai mudar nada, tá? Principalmente para iniciante. Talvez um cara que é profissional, aí beleza, ele vai comprar aqueles tênis lá que é feito sob medida, sei lá o quê. Mas cara, fora isso... Não é isso que vai fazer você ganhar ou não, ou deixar de ganhar, ou seja lá o que for. Agora, uma coisa que eu vou falar como iniciante, foi um erro que eu cometi, que a gente falou sobre isso, não começar já na correria e tal, mas tem que ter um mínimo meta possível, tipo assim, cara, então, a consistência, pra qualquer coisa, né, não é só corrida não, a consistência ela é mais importante do que o ato em si. Então, se eu vou fazer, por exemplo, no meu caso, eu sei que eu aguento 1 quilômetro, então eu vou ficar 1 quilômetro, 3 vezes na semana, pronto. Durante um tempo, o meu próprio corpo, né, é inteligente o suficiente, nosso corpo é inteligente o suficiente, ele vai saber o timing de falar assim, cara, agora eu aguento 1,5. Ou como você falou, não vai pra 2, agora eu aguento 2, né? E aí você vai, cara. E a hora que você sentir um desconforto, pô. Você não é profissional, você não tá vivendo disso, né? Tem gente que... Ligar contigo, né? Eu tô falando isso pra mim mesmo, tá? Porque eu tenho essa mentalidade desafiadora, então eu fico me desafiando, entendeu?
Fala, não, seu merda, tu vai conseguir, entendeu? Fala igual teu pai fala. O bichão, o fodão do que. Então aí eu falo, cara, não, calma, relaxa. Né? Eu fiquei puto porque eu passei de 1 quilômetro, o negócio me avisou, esqueci de acionar na hora de gravar lá, né? Bota pra gravar, eu esqueci de acionar. E aí eu falei, caraca, pô, velho, fui 750. Era pra ter só até 500 e voltar, né? Mas, cara, foi bacana, foi uma experiência bacana, eu senti aquele gostinho de novo. Bom, né? Isso é muito bom. Cara, tu falou já que tem sua rotina aí e tal, mas como é que funciona a tua rotina? Tu tem uma planilha, tu bota tudo no Strava, é de cabeça? Como é que funciona a tua rotina de treino? O que envolve a tua rotina antes, não é só pegar e correr, né? Que horas que você corre, por quê? Tira essa curiosidade pra gente aí. Legal falar sobre isso. Pra te ser sincero, cara, eu corri por conta própria, né? Eu fazendo meus próprios treinos até o último mês. Eu vim até agora, eu mesmo fazendo meus próprios treinos. Eu simplesmente, igual eu te falando, igual eu te falei, né? Com essa variação de estímulos, eu pegava, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Geralmente na noite anterior eu decidia o treino do dia seguinte. E a gente tem até um grupo, o nome Treino Semanal, que tá eu, o Cassiano e o Emanuel. E eu costumo botar lá os treinos, ó, galera, amanhã vai ser isso. E a minha rotina é a seguinte, são 4 vezes na semana, eu geralmente separo a segunda, a terça, a quinta e o sábado, deixando sempre o longão por último. E geralmente o treino, quase 100% dos treinos são feitos antes do serviço. Acordo às 5 da manhã, me preparo, por volta das 5h40, 5h45 eu saio para correr. Geralmente dura 1 hora, no máximo 1h10 aí, dependendo do tipo de treino. E é isso. Aí à noite eu faço musculação. 3 vezes na semana eu faço musculação. E a alimentação muda com a questão do teu treino? Assim, ou você simplesmente mantém um déficit calórico e... Ou você, quero dizer o seguinte, você come alguma coisa a mais porque você corre? Então, a corrida, ela gasta muito, né? O gasto calórico é muito alto. Minha média, se eu não me engano, eu tenho o smartwatch, né? O Garmin, ele é bem preciso com isso. E minha média é mais de 3.000 calorias por dia. Então, eu sempre tento comer mais que isso, né? Hoje eu não preciso mais de déficit calórico, graças a Deus, que é difícil, né? Todo mundo sabe que é difícil. Quem já tentou sabe que é ruim. Então, eu fico na manutenção, né? Eu não quero nem ganhar, porque vai me atrapalhar na corrida, e nem perder. Eu fico na manutenção, tô satisfeito assim. E, na verdade, eu gostaria de ser um pouquinho mais magro, só que isso me custaria muita fome, e eu não tô com vontade de fazer isso agora. E é isso, cara, tem que comer bastante. Pra você bater mais de fazer uma manutenção, né, de 3.000 calorias diárias, tem que comer no mínimo 3.500 ali, então é bastante comida, mas pra mim isso é de boa. Tá. Aí falando sobre isso, eu sei que a gente não é nutricionista aqui, mas você tem que estudar, ou pelo menos ter uma nutricionista acompanhando pra poder... Se a gente fosse dividir isso numa proporção, não sei se você faz isso, como é que dividiria? Tanto quantos por cento de carboidrato, por tantos por cento de proteína, como é que você faz essa divisão? Então, hoje de fazer essa divisão assim exatamente não. Eu tento sempre equilibrar. O corredor ele precisa de muito de carboidrato, né? Então não tem como eu cortar carboidrato, esse negócio de dieta low carb, essas coisas, para corredor não dá certo. Mas é que vai ter efeito na malhação também. Não vai aguentar peso nenhum. Exatamente. Eu preciso do carboidrato tanto para corrida, né, para o glicogênio muscular, quanto para academia, né, para musculação. E como eu gosto da musculação, gosto da hipertrofia também, a proteína tem que bater diariamente, cara. E gordura, né? Gordura boa é sempre bem-vinda. Eu, inclusive, tenho dificuldade de consumir gordura boa, cara, porque eu não gosto muito de azeite, né? Não tenho costume de comer nozes, castanha. Então, assim, fica mais com o ovo. A gema do ovo. Eu tenho dificuldade. Geralmente eu tenho que suplementar pra isso. E a sua proteína é toda na comida mesmo, mastigando, ou você bota um whey, alguma coisa assim? Não sou fã de whey, cara. Não gosto de whey. Tudo na carne mesmo. Carne e ovo. Eu nem posso tomar whey porque eu tenho intolerância à lactose, não no nível da tua irmã, né? Mas eu tenho. Então eu evito também eu vou mais na carne mesmo. E aí eu fiz pesquisa daquelas de pesquisar quais são as carnes mais nutrientes. Cara, assim, eu me surpreendi, né? Moela, fígado. E eu adoro, cara. Eu adoro. Tem gente que não come, né? Tem gente que não come. Barato demais, cara. Ali na Santa Fé, né? Santa Fé, tu compra de quilo de moela por R$3, pô. E tem mais proteína do que um bifão de carne vermelha.
Porco tem mais proteína do que carne de vermelha. Eu gosto muito de filé mignon suíno, cara. Pô, muito bom, né? Paleta, qualquer coisa. Isso aí. Excelente, muito bom. Beleza, cara. É isso. Então, vocês estão vendo aí que não é tão difícil assim, não. Né? Não precisa ser rico também não pra correr, não, né? Não. É isso aí. Beleza. Cara, a gente falou até agora aí do início, do teu desafio, né? O que você faz hoje. Agora vamos falar um pouquinho do futuro. Quais são os seus próximos objetivos na corrida daqui pra frente, cara? Então, como eu te falei, eu não tenho objetivo de competir. Infelizmente, eu não tenho capacidade para isso. Infelizmente não, porque é o que eu te falei, nunca foi minha ambição. É claro que a gente gosta de correr, fazer um treino rápido e tal. Aquela coisa da competitividade. Uma hora ou outra chegar na frente de alguém que tu fala assim, não, tem que chegar na frente daquele cara ali. Mas nunca foi minha ambição, tipo, pegar pódio, essas coisas assim, nunca foi a minha. Então eu sempre gostei também de ser um corredor eclético. O que seria um corredor eclético? Cara, eu gosto tanto de longa distância quanto provinha curta. Então, na provinha curta eu vou correr pra caramba, correr rápido. Na prova longa não tem como, vai ter que ser na resistência. E outra, cara, é montanha. Eu adoro corrida de montanha, cara. Adoro corrida de montanha. Pacheco, né? Sim. A corrida de montanha é muito bom, cara. Você vai pra uma trilha aí, cara, você só escuta mato, passarinho, é excelente, cara. Né? Tu esvazia a mente ali, é muito bom. E meu objetivo principal hoje, né? Eu tô com 2 maratonas pra correr em 2026. Maratona mesmo completa? 42 quilômetros. 42 quilômetros. Já fez meia? Já fez meia? Meia maratona? Eu tenho uma maratona, que é a Maratona de Niterói, que eu fiz esse ano. Maratona, tu fez uma maratona completa? 42 quilômetros? Que isso, cara? E tô com 2 marcadas, que é a Maratona Internacional de Fortaleza, em abril, e a Maratona do Rio, em junho. 2 maratonas aí. Esses são os meus objetivos principais, né? Resistência, né? Resistência. Doideira. E hoje você já faz treino assim de 42 quilômetros? Treino? Então, não. A gente, geralmente, quem treina pra maratona não faz, né? 42 quilômetros. Isso eu não sabia, curiosidade aí, ó. Isso geralmente é só pra prova curta, né? Até a meia maratona, geralmente você treina acima dos 21. Mas a maratona em si, não. É um desgaste muscular desnecessário. Neuromuscular e muscular. Geralmente o treino vai até 35, até 38, pertinho do... Barra dos 42. No final do ciclo você costuma fazer bem próximo dos 42, mas os 42 em si não faz. Não faz. Hoje, inclusive, aquela hora eu esqueci de comentar. Eu sempre fiz meus treinos, né? E isso mudou. No último mês, eu por estar organizando o circuito Secom, eu conheci o Marcinho do Falei Correndo. Eu já conheci ele do Instagram e tal, mas eu tive que chamar ele e tal para fazer todo o marketing do circuito, como influência, e conheci ele como pessoa, uma excelente pessoa, o Marcinho, pô, nota 1000. É o que tem o cabelinho pra trás assim? Eu vi ele no Instagram lá. Ele é muito bom. E ele foi atleta de elite e ele atua como treinador, né? Nas horas vagas dele, que dele também, cara, tem vez que ele te responde do nada, 4 horas da manhã, ele dá um feedback num treino teu. Assim, a rotina dele é complicada. Literalmente corredor. E hoje ele que tá fazendo minha planilha, né? A gente chama de planilha. Hoje ele que decide meus treinos. Eu não preciso me preocupar mais com isso. Eu olho ali e falo, hoje eu tenho que fazer isso. E mudou muita coisa, não? Do que você fazia pro que ele tá te oferecendo agora de treinamento? Não, por incrível que pareça, não. Mas ele direciona melhor, né? Ele entende todo o processo. Eu fazia assim, dava na telha, eu acho que é isso aqui, tal. Não, ele busca realmente entender o processo. Por exemplo, agora a gente tá entrando em dezembro, como eu vou correr só em abril, ele tá fazendo todo um processo, né, pra voltar com volume de treino. Eu tava com um volume de treino menor, então agora a gente vai gradualmente aumentando o volume para chegar 100% lá na maratona. Comigo não. Eu pegava e falava assim, essa semana vai ser 60, essa semana vai ser 70. E agora não, a gente tá indo bonitinho, do jeito que tem que ser mesmo. Bacana. Muito bacana mesmo. Assim, é um aprendizado diário, constante. Queria te dar o parabéns, porque não é todo mundo que encara uma maratona. Eu conheci aquele cara, Ultra Daniel, né? O cara faz ultra maratona pelo mundo afora, já ganhou não sei quantas. Porra, cara, imagina, nadar, coisa que eu não sei, correr, coisa que eu tô começando a tentar, mas o quê? Andar de bicicleta, né? Só que, porra, é num nível de alta performance assim, cara. E o cara correndo com gente de todo mundo, maluco, é todo o mundo. E o cara fala, irmão, que, tipo assim, ele já correu, já dormiu correndo.
correndo, bateu de frente com postes, quebrou todo. Tem várias histórias mandadas dele assim, mas assim, de brisa, dele tá acordado e sonhando ao mesmo tempo. Ele vendo a pista, ao mesmo tempo vendo outra pista no sonho. Assim, umas coisas... Eu já vi muito isso. A ultramaratona, né? Ela dá alucinação, né? Chega um certo ponto que teu corpo... Desculpa até falar isso aqui, gente, mas até se mijar o cara... E ele nem percebe. A ultramaratona, aquilo ali é pra guerreiro, cara. Aquilo ali é loucura. Assim, é Ultraman mesmo. A parada é Ultraman, é além do normal. Agora tu vê a capacidade que o ser humano tem, o corpo humano tem, cara. É muito louco mesmo. Cara, estamos encerrando, né? Já conversamos, que pena, né? Passa rápido, né? Viu? Tô com medo, né? Não sei. Passa rápido. Pra gente tá deixando aí mais uma orientação pra galera, se você quiser, tu pode falar pra mim mesmo, ou pode olhar pra essa câmera aqui e falar direto com o público. Qual conselho que você dá, simples, pra quem quer começar a correr e ainda não teve coragem? Então, eu diria que é um pouquinho disso aí que a gente falou. Você tá com vontade, quer começar, só vai, cara. Pega, como eu falei, não tem necessidade, mas eu te recomendo, bota um tênis confortável no pé e sai. Vai caminhar, dá um trotinho, faz isso, intercala, faz 1 minutinho correndo, 2 minutos caminhando, depois você vê que aguenta 1 minuto de boa, faz 2 minutinhos, e assim vai. Quando você vê, você vai criar uma base aeróbica e tudo vai acontecendo, né? Assim, é todo um processo. E a gente sempre tem aquele amigo que topa tudo, né? Então, o que você faz também para te ajudar? Chama esse amigo, fala assim, vamos fazer uma prova de 5 quilômetros? Se inscreve, cara. Começou a correr agora? Pega 3 meses pra frente, escolhe uma provinha de 5 quilômetros e se inscreve. Pronto. Ali você vai resolver seu problema. Você vai ter esse objetivo, você não vai desistir tão fácil. E é isso. Começou levinho, tudo vai acontecendo, tudo vai fluindo. E os benefícios da corrida, são muitos mesmo. Bacana. É assim, eu queria acrescentar o seguinte, que tu falou isso daí, eu ouvi nessa tal de a Bruna aí, que é mulher especialista em negócio de biomecânica com a corrida e tal. Ela falou exatamente isso que você falou. Se você quer realmente um desempenho, mesmo que esteja iniciando, vai lá e marca uma prova de 5 km. Daqui a um ano, não tem problema não, marca e se compromete publicamente. Porque quando você se compromete publicamente, acabou, filhão. Entendeu? E pros que mais gostam mais de desafio, faz uma aposta. Ó, se eu não correr, não é ganhar, é participar do evento. Se eu não participar do evento, eu vou pagar alguma coisa pra você, né? Então, assim, eu tô pensando seriamente em fazer isso também. Tem agora o circuito da Secom, o Secom vai... Fala um pouquinho só sobre o circuito, né? Como é que funciona. Que é interessante para as pessoas saberem também. Vai ter outra aqui? Vai ter outra cidade? Como é que vai? Vai ficar girando? Qual a ideia que você tem mais ou menos sobre isso aí? Sem dar muito spoiler, porque em breve o Carlos vai vir aqui para falar sobre isso, né? É só mesmo para poder dar um aviso para a galera que quer iniciar de como ela pode se inscrever. Pode ser o circuito da Secom ou pode ser o passo próximo que tiver aí. Pode falar. Continuando, só para finalizar, a corrida é isso, né? A corrida não é velocidade e principalmente não é você competir com ninguém, cara. Isso é principal. Você não tem que se comparar igual, não tem que comparar comigo. Eu já tenho quase 2 anos de corrida. É bastante tempo, então já tô acostumado. Então não adianta tu olhar meu treino e falar assim, pô, eu tenho que fazer isso aqui. Não é assim, cara. Não vai acontecer. Não é sobre velocidade. A única pessoa que você tem que competir é consigo mesmo. Então você tem que ser melhor, igual eu saí para correr ontem. Daqui 2 dias eu vou sair pra correr de novo, você tem que ser melhor do que aquele cara. Se possível. Se não for também, igual você falou, tudo bem, um dia após o outro e vai melhorando. E sobre o circuito, cara, o nosso projeto lá, ele é muito interessante, né? A gente começou com a ideia, eu falei já isso num vídeo, e ela encaixa perfeitamente. A Secom, por conectar todo mundo através da internet, por que não conectar pela corrida, né? Pelo esporte? E é isso, a gente deu esse pontapé inicial aqui em São José. E a nossa ideia é fazer em várias cidades onde a Secom atua, né? A próxima a gente tá vendo já, inclusive a gente vai publicar em breve, se Deus quiser. E o nosso principal objetivo é aquilo que eu falei no começo, é a porta, que seja a porta de entrada para muita gente. E é esse caso aí. Pega, se inscreve na prova que você vai ser muito bem recepcionado e assim, é muito bom, cara. Correr é bom demais. Meu pai falou assim, não, você vê lá... Pra quem não sabe, quantos anos teu pai tem? 54. Ele foi entrevistado lá.
Ele foi entrevistado lá e falou assim, nossa, foi muito bom, não sei o quê, vou fazer de novo com certeza. O Fernando, pai do Fernando. eu vi. E é isso. E o nome é corrida, mas não tem necessidade de correr, você pode caminhar tranquilamente, ninguém vai brigar com você, muito pelo contrário, a gente vai te incentivar. Sua irmã, né? Foi a primeira corrida dela também? E ela fez nesse esqueminha de caminhando, correndo. Minha mulher também foi minha primeira corrida da minha esposa. A corrida é muito bom, cara. Aí a gente vai aproveitar o circuito, a gente vai trazer muitas pessoas pra corrida. Parece que vai ser uma delas. Mas pra quem quer já se inscrever, tem algum circuito aí já próximo aí, próximo daqui da gente aqui? Por enquanto não. A gente tá conversando que é burocrático, né? Não é simplesmente você escolher uma cidade e falar assim, vai ser aqui. Não tem como. A gente tem umas burocracias para resolver. Mas em breve, muito em breve mesmo, a gente vai divulgar já o próximo e abrir as inscrições. E pro pessoal que tá iniciando e quer saber como é que tá o mundo das corridas, dos eventos, de forma geral, tem algum local que ele pode pesquisar para saber se tem algum evento próximo da casa dele, do local dele, que ele possa se inscrever e se desafiar a treinar e para essa próxima competição? Tem algum lugar assim que você pode recomendar? Cara, tem um Instagram que eu recomendaria bastante, que é o Instagram do Gil, chama Corridas Petrópolis. Ele publica todas as corridas aqui da nossa região. E tem o Google, né, cara? O Google, se o cara quiser, ele acha. Corridas próximas a mim. Se quiser, tu acha. Você vai achar tudo ali, não tem segredo nenhum. Beleza. Fernandão, cara, queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui ao podcast. E queria que você deixasse mais uma vez para as pessoas aí a sua rede social, a rede social do evento, enfim, a rede social que você acha que é pertinente, que tem a ver com esse assunto aí de corrida aí. Fica à vontade. Então, minhas redes sociais são todas iguais, né? Fernando Lagreca, todas elas. Quem quiser acompanhar meus treinos é pelo Strava. Eu posto todos os treinos lá, aquecimento, desaquecimento, tudinho. E sobre o circuito é só seguir a Secom Telecom, né? E lá a gente está publicando também tudo sobre o circuito e em breve a gente vai divulgar a próxima etapa aí para as inscrições. Beleza. Lembrando que todos os Instagrams que a gente falou aqui, redes sociais, tanto na hora que ele falou do rapaz do Petrópolis, como ele falou dele e do Instagram, vai estar aparecendo na tela e também na descrição aqui da rede social que você está assistindo esse vídeo. Beleza? Fernandão, cara, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, de ter vindo aqui falar um pouco sobre corrida. Eu tenho certeza que esse vídeo vai inspirar bastante gente, me inspirou, né? Só de ver o circuito Secom aqui na minha cidade, né? Me fez voltar a correr. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, desde iniciantes, a intermediário, pessoas que como eu que tinha começado e parou. Pô, parei em 2023, tem 2 anos, né? Então, e cada um com seu motivo, né? Seja estético, seja saúde, seja desafio. O importante é fazer. O importante é sair, começar a correr, e isso é muito legal. Então é isso aí, galera. Vai acompanhando o Fernando aí. E também a gente aqui, que também a gente vai divulgando. Eu sempre divulgo os vídeos lá, eu republiquei e tal. Então é isso, cara. Então agradeço mais uma vez por ter vindo. E se você quiser deixar as palavras finais, fica à vontade aí. Cara, eu que agradeço por esse convite. A corrida, ela me trouxe muitas coisas boas na vida, né? Inclusive esse momento aqui é um deles. Nunca imaginei que eu ia estar aqui sentado conversando num podcast sobre corrida. Também sobre o circuito, né? É muito gratificante para mim estar à frente dessa organização, né? Acabou que eu fiquei à frente da organização por eu ser corredor, né? Por eu vivenciar isso todos os dias. Mas tem que deixar muito claro que o circuito ele depende de muitas pessoas, né, para acontecer. E, cara, é muito bom. É muito bom. A corrida é muito boa. Ela te dá saúde, te dá estética, te dá amigos, né? Tipo, o ecossistema da corrida é muito bom. Então eu recomendo a todos. E democrático. Né? Você falou do tênis, óbvio que, né, tem que botar uma corrente de calça, mas não precisa de ter um tênis de R$800, R$1.000, é o que você tem. Bota o que você tem, começa, e depois as coisas vão se desenvolvendo. Se tu for bom mesmo, as coisas vão acontecendo, é isso? Tá. E mais detalhes a gente vai depois também sobre, principalmente do circuito, quem tá curioso, né? Primeiro, acessa lá Secom pra poder acompanhar. Segundo, provavelmente o próximo episódio vai ser com o Carlos, que tá na correria aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, sei lá o quê, né? Tem algumas coisas que a gente não pode falar, mas enfim, em breve a gente vai estar trazendo aí o Carlos para poder falar mais sobre o circuito. Eu tenho certeza que vai ser mais informações interessantes, tanto para iniciantes, avançados, etc. É isso, ficamos por aqui então. Desejo você aí uma ótima semana, que você também compartilhe, vai lá, faz os 3 Cs, né? Curte, comenta, compartilha aquela pessoa que tá querendo correr, quer aprender a correr também e tal. Compartilha a rede social do Fernando, dá Secom para poder acompanhar o circuito, faz a sua parte que a gente tá fazendo a nossa aqui. E é isso, ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do Voz na Cidade Podcast.